Alô, CH, bom dia. Um abraço a você, um abraço aos amigos do Nossa Área da Bandeirantes. Final de semana ruim novamente para a Ponte. Uma rodada já a segunda da competição. O time não foi bem no primeiro tempo contra o Criciúma. Acabou tomando os gols, né? Tomou 2-0 no primeiro tempo. Até gostei do comportamento no segundo tempo. A Ponte fez o empate, né, ainda no primeiro tempo, depois tomou o segundo gol, 2-1. Esse foi o placar do primeiro tempo e a Ponte martelou, né? Jogou muito mais do que o Criciúma no segundo tempo. O time parece que teve uma cobrança aí forte de vestiário. Eu não tenho nenhuma informação privilegiada, mas o comportamento mudou. Se houve a cobrança ou se foi só coincidência, também as alterações processadas, acho que a comissão técnica errou flagrantemente em algo que a gente chamava a atenção durante a semana toda, que era a escalação do Luiz Felipe no meio-campo, né? Então o treinador da Ponte, automaticamente com essa opção, ele ia errar duas vezes. Ele ia perder um bom lateral e não ia ganhar um bom meio-campista. Foi isso que aconteceu. Veio o Mailton completamente fora de ritmo, foi uma grande avenida, o Criciúma jogou muito por aquele setor e a Ponte acabou tomando 2 gols que custaram aí os 3 pontos, que representaram essa derrota, que deixa muito chateada a torcida, deixa muito preocupada a torcida, porque o campeonato é um campeonato perigoso, é um campeonato de irregularidade, e quando você começa a ficar acorrentado às últimas posições, aí a coisa complica, é difícil recuperar, porque todo mundo quer fugir de lá. Então foi 2-1 para o Criciúma, mas fica esse alento aí, eu tenho que dizer isso a bem da verdade, porque foi o que vi no jogo. O segundo tempo da Ponte foi legal, com bola na trave, chegando, não deixando o Criciúma chegar com tanta facilidade. O time correu mais, preencheu mais os espaços, mas veja, com a entrada do Filipinho, ele foi fazer a cabeça de área e acabou sendo para mim o melhor jogador da Ponte, né? Acabou inclusive colando no Marquinhos Gabriel, que era o cérebro da equipe do Criciúma, era o cara em torno do qual gravitavam as principais jogadas. Aliás, os 2 gols saíram de jogadas dele e não há novidade nenhuma nisso. É um jogador para mim com nível até técnico acima da média da Série B do Campeonato Brasileiro. No segundo tempo, com o Filipinho ficando um pouco mais colado nele, dando uma proteção maior e preenchendo melhor aquele espaço ali, aquele buraco negro que a Ponte tinha entre o meio de campo e a sua zaga, a Ponte não correu mais riscos e poderia até ter empatado o jogo seguramente. Então, ruim o resultado, preocupante o resultado, 2 jogos, 2 derrotas, já a primeira derrota em casa, a perda da invencibilidade dentro do Moisés Lucarelli em 2023, mas esse alento eu faço questão de registrar e de passar para a torcida da Ponte. O segundo tempo não foi ruim não, como o primeiro, e a Ponte inclusive foi melhor do que o seu oponente, o time do Criciúma. Só que aí já perdia, não conseguiu botar para dentro e acabou amargando mais uma derrota. Agora fica essa expectativa, né? Lá em Chapecó, no próximo sábado, 17 horas, contra a Chapecoense, qual vai ser a Ponte Preta que nós vamos ver? A Ponte Preta do primeiro tempo, contra o Criciúma, preguiçosa, pernas pesadas, mal posicionada, correndo pouco, ou uma Ponte mais atenta e mais organizada e mais eficiente, como nós vimos na segunda etapa. É isso, CH.